Olá, no programa de hoje, a pauta governista na Assembleia e as eleições em Minas. Após conseguir aprovar, sob protestos, uma recomposição salarial de 4,62% para os servidores do Executivo, o governo Zema tenta emplacar agora um projeto que altera contribuições do IPSENG Saúde e aguarda sinalizações de Brasília sobre a renegociação da dívida do Estado com a União, que tem o pagamento de parcelas suspenso somente até 20 de julho. As próximas semanas serão também de definições do quadro eleitoral de Belo Horizonte e de outras cidades polo do interior. Está conosco o professor da UFMG e cientista político Paulo Diniz. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Paulo. Obrigado, prazer é meu. Paulo, o governo Zema quer priorizar o projeto que aumenta a contribuição do IPSENG nessa reta final do semestre legislativo. Também está na fila de prioridades um outro projeto que aumenta contribuições do Instituto de Previdência dos Militares. E a recente recomposição salarial geral dos servidores expôs aí dissidências na base, deixou muito descontentamento entre servidores de diferentes categorias. Essas tensões podem escalar? Como é que você vê o saldo desse processo para a imagem do governo? Olha, por mais que pareça um pouco contraditório, eu acho que o panorama é favorável ao governo. Porque se a gente for pensar nos primeiros 5 anos de mandato do governador Zema, nós tivemos várias pautas de interesse do governo que elas ou não foram votadas ou elas ficaram muito tempo paradas na Assembleia, uma dificuldade de coordenação muito grande do governo conseguir aprovar suas pautas mais difíceis, Foi um desacerto muito grande. E esse ano a gente consegue ver, mesmo com toda essa turbulência, a pauta governista caminhar de uma forma mais sustentável, Os debates, as incidências, as turbulências, elas estão acontecendo, como é normal de acontecer nessas pautas, mas, diferente dos outros 5 anos, o governo agora está conseguindo o que é do seu interesse, as aprovações do seu interesse. Tem a ver com mudanças na estrutura de articulação política que foram feitas pelo governo Zema? Sim, exatamente esse ponto. Nós estamos vendo agora em 2024 o governo Zema ter o primeiro ano de mandato mais em sintonia com a classe política como um todo, com o legislativo, com os prefeitos, com os partidos, com as composições. Os primeiros 5 anos foram de um desacerto muito grande, tanto em termos de forma quanto em termos de conteúdo. E isso refletiu muito facilmente na relação com o Legislativo. A gente percebe uma mudança de orientação no Partido Novo como um todo, não vou dizer ideologia, mas na concepção que o partido tem de política, mais aberto agora, participando, por exemplo, do fundo eleitoral, recebendo esses recursos, lançando candidaturas em mais cidades no interior, ou seja, o partido se abriu finalmente, vamos dizer assim, para a política como ela é feita no mundo real. E isso tem as suas vantagens, de você conseguir dialogar e de conseguir construir pautas de interesse do governo. Nessas recentes dissidências, chamam a atenção ali deputados, por exemplo, ligados à segurança pública, outros que são pré-candidatos também em eleições municipais. Pautas de servidores acabam naturalmente também gerando maior resistência, Sim, isso é tradicional, Isso é tradicional, se a gente for pensar até da década de 80 para cá, da redemocratização para cá, toda a pauta que envolveu direitos de servidores, benefícios, os salários, isso sempre gerou uma turbulência muito grande no Legislativo, que é a casa propícia para isso, inclusive. Então eu vejo ainda dentro de uma normalidade histórica, mas é uma novidade dentro desse governo que está colocado. E a oposição na Assembleia, Ela conta aí com 20 deputados, tem nesse ciclo uma condição de estar à frente do governo federal com o PT lá na gestão do presidente Lula, mesmo sem conseguir derrotar o governo. Como é que você avalia a atuação desse grupo até aqui, se ele tem conseguido ter mais proeminência no debate público? Bom, agora a oposição está começando a ter as dificuldades próprias de uma oposição, por definição. Porque até então ela conseguia se aproximar de um bloco neutro, que era considerável, conseguia bloquear muito os interesses do governo.
Agora isso não está acontecendo mais, então agora ela está tendo mais umas dificuldades que são próprias de uma minoria. A articulação com o governo federal, eu acho ela bem relativa, ou seja, ela vai impactar muito mais o desempenho do parlamentar na base dele, né? Porque, enfim, tendo uma articulação melhor com o governo federal, você consegue mais acesso a recursos que podem atender suas bases. Mas em termos de atividade parlamentar propriamente dita, eu acho que isso não impacta muito. Eu acho que é até prejudicial, porque aproxima a oposição de pautas nacionais, né? Cola um pouco no discurso de temas como aborto, armas, drogas, que são assuntos de amplitude nacional, mas são assuntos que não conversam com a realidade do cidadão mineiro, né? Então isso descola um pouco da vida do cidadão e do eleitor, né? Do que ele esperava ver ali. Discussões de educação, ensino médio, de transporte de estradas, enfim. Itens aí que o governo tem deixado a desejar e que poderiam ser mais explorados pela oposição. Inclusive vamos ter agora um novo ciclo do Assembleia Fiscaliza, mas a oposição tem pontuado que, sobretudo nessa questão de pautas que afetam os servidores, deve cobrar bastante do governo, né? É um ponto a se explorar, né? É um ponto a se explorar porque, de fato, a trajetória do governo até agora foi muito complicada, né? Tem a questão dos reajustes da segurança pública, que houve um acordo lá no início do governo. 5 anos já, né? Que a categoria cobra. E que não foi cumprido. Isso é uma ferida aberta para o governo, né? E que deve ser explorada, né? Com razão, inclusive, porque foi um acordo público, né? Paulo, agora um assunto de grande importância para Minas nesse momento é a renegociação da dívida do Estado com a União. O senador Rodrigo Pacheco deve apresentar nesta quarta-feira o projeto, né, um novo desenho aí ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o tratamento das dívidas dos estados, prevendo abatimentos com federalização de ativos, novos indexadores e outros descontos. Você acredita que há ambiente, né, no Congresso para esse novo regramento avançar ainda nesse semestre, né? Pacheco já tem sinalizado, inclusive, que pode levá-lo diretamente ao plenário. Olha, a questão da negociação, da renegociação das dívidas dos estados, não só de Minas, é uma questão política, né? Não é uma questão tão jurídica, técnica, econômica, como durante muito tempo o governo enxergou dessa forma. O governo Zema. O governo Zema enxergou como uma questão meramente de uma conta de pessoa física, né? E não é. Se a gente for lembrar a última negociação que houve no governo Azeredo, ela foi muito desfavorável a Minas porque o governo estadual e federal era do mesmo partido e o governo estadual cedeu muito, né, dentro dessa aliança partidária, né? Enfim, a gente tem que pensar nesse formato. Envolve o poder político, envolve decisões políticas. Nós temos uma distribuição de recursos na nossa federação que é extremamente injusta, concentra recursos no governo federal, os estados e os municípios têm um déficit estrutural e não é por incompetência administrativa, é por uma distorção mesmo. O Brasil é uma federação que mais concentra recursos na União e tarefas nos estados e municípios. Então, isso tudo tem que ser colocado no contexto para discussão, né? Os estados brasileiros estão endividados porque eles têm muito mais tarefa a cumprir do que recurso para honrar com isso, principalmente os municípios, mas os estados também. Então, a partir do momento que essa dívida passou a ser conversada poucos meses atrás, né, nesse viés político, que aí veio o protagonismo do presidente Rodrigo Pacheco, o protagonismo do ex-governador Aécio Neves, várias figuras políticas que passaram ao primeiro plano, até o ministro Haddad também chegou a colocar essa questão num prisma mais político, a discussão começou a caminhar. Né? E é o que nós estamos vendo agora. E você acredita que, né, por esse contexto que você descreve, né, de não ser uma situação que afete só Minas Gerais, as chances são boas disso? São boas. No Congresso? As chances são boas porque você tem aí possibilidade de vários governadores terem uma ação combinada, né? E nesse sentido, Minas Gerais sempre teve um peso político muito grande, deixou um vazio nesses últimos 5 anos. Deveria fazer valer o peso político e colocar essa discussão. Pois sobre isso, né? Como é que você viu a atuação até aqui de Rodrigo Pacheco, da Assembleia Legislativa do Estado, né, e do governador Romeu Zema nessas tratativas?
né, e se elas podem ter até desdobramentos eleitorais futuros. Olha, o protagonismo, como eu coloquei, do presidente da Assembleia, Tadeuzinho, do Rodrigo Pacheco, do ex-governador Aécio Neves, eles em um momento, eles trouxeram a pauta para a discussão política. E o governo Zema vinha discutindo isso unicamente com uma questão contábil, o que é altamente desfavorável a Minas, né? E isso foi crucial, o protagonismo dessas três figuras aí que já eram notórias e talvez por isso conseguiram desequilibrar um pouquinho a discussão. Isso foi fundamental, né, para colocar a discussão, colocar o assunto para andar. Então, tem um prazo, né, pressionando o governo de Minas nesse momento, 20 de julho, né, que é o prazo dado pelo STF para manter suspenso, né, o pagamento de parcelas da dívida. Estamos aí há um mês, né, basicamente, desse prazo. O que você acredita que vai acontecer? Pode vir um novo pedido de prorrogação? Será que o Supremo aceita, né? O Supremo andou dando alguns recados a Minas Gerais nas últimas liminares, né? Olha, eu acredito que a partir do momento que existir uma proposta concreta, que é o que parece que vai ocorrer em breve, né? Acho que isso muda completamente o cenário para o STF poder dar uma prorrogação de prazo. Uma coisa é você prorrogar um prazo quando não existe discussão nenhuma, né? Isso é simplesmente... e aí eu entendo a posição do STF, né? Está simplesmente dando tempo, né? Agora, quando você tem uma proposta sendo acertada item a item, faz sentido que você... É razoável que essa proposta seja melhor debatida. Então, acho possível, sim, bem provável que a gente tenha uma prorrogação desde que exista uma proposta concreta na mesa. Que é o que parece que vai acontecer. Agora vamos falar de eleições, né, Paulo? Bastante movimentação nas últimas semanas. O quadro na capital aí, restando aí pouco mais de um mês para as convenções, continua bastante pulverizado, com mais de 10 pré-candidaturas colocadas. Você acredita que deve haver um afunilamento com alianças à esquerda e à direita e pré-candidatos até possivelmente se tornando vices até lá, até o prazo final? Acho que o cenário é esse mesmo, né, de uma diminuição do número de candidatos, talvez para 4 ou 5. Mas isso tudo, você acha que essa redução desse tamanho? Eu acho que vai ser porque a regra hoje para financiamento dos partidos, ela toda contribui nesse sentido. E as direções partidárias hoje elas estão muito mais profissionais do que até pouco tempo atrás. Então, elas vão querer otimizar, sim, o recurso que elas têm, o tempo que elas têm para candidaturas mais efetivas. Agora, o que me preocupa é o tempo, né? Porque nós já estamos aqui na metade para o final de junho e nós estamos numa etapa ainda muito vaga de definição dessas candidaturas, né? Toda eleição que a gente tem que demora tanto para formar chapas, a gente costuma ter um resultado muito improvável no final. Essa indefinição tem a ver com as dificuldades do atual prefeito Fouad de se consolidar? Também, mas em todo o contexto que o envolve. Por exemplo, o ex-prefeito Alexandre Calil, né, que era muito ligado ao Fouad, que enfim, o mandato que está se concluindo agora é o dele, né? Ele não fez ainda nenhuma postura pública, ele não está participando, ele não está se pronunciando. É o grande cabo eleitoral em Belo Horizonte, é ele, e ele deixa um vácuo muito grande na capital. Um apoio expresso dele, você acredita que faz muita diferença em Belo Horizonte? Muita diferença, talvez a maior diferença de todas. Por isso estaria sendo tão cortejado, né? Já recebeu Tramonte, Carlos Viana, Rogério Correia. Exatamente, eu acho que ele tem, quer dizer, ele não vai fazer milagres e quanto mais passa o tempo, menor é a possibilidade de uma influência de qualquer que seja, né? Mas se ele se pronuncia por agora, eu acho que ele tem o toque de Midas aí. Fazer uma candidatura crescer. Já falamos um pouco do prefeito, então vamos explorar mais a situação dele. Ele tem, no momento, né, o apoio do União Brasil assegurado e algumas outras legendas menores, né, como o PRD, né, o Solidariedade, ali já encaminhadas também. Mas não tem, por exemplo, né, uma sinalização clara de Alexandre Calil, que poderia ser até natural por estarem no mesmo partido, né, terem sido companheiros de chapa. Como é que você vê as chances de reeleição de Fouad nesse momento?
Olha, existem, né? Existem, né? Antes que alguém diga que não existe possibilidade, que existe possibilidade, ele tem a máquina, ele tem essa trajetória com Calil, ele tem capital, né? Administrativo para ele poder negociar. Agora, é uma situação muito difícil. Nós já vimos candidatos saírem, né, de uma situação de quase desconhecimento para se eleger. Mas no caso dele, o tempo está passando, nós estamos quase em julho e não se... Propagandas maciças da prefeitura, né? Com obras, né, com obras em profusão pela cidade, e nós ainda não vemos um sinal muito grande dessa mudança. Então, a minha grande questão em Belo Horizonte é tempo. O tempo está passando e os fatores poderiam fazer alguma diferença, eles não estão acontecendo ainda. Quem lidera com folga as pesquisas mais recentes divulgadas, né, aí de diversos institutos, é o deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte, do Republicanos. Por essa vantagem, né, momentânea nas pesquisas, também pelo perfil dele, você crê que ele larga como favorito ou é cedo para se afirmar isso? Aí, novamente, a questão do tempo, né? Ele, como favorito em janeiro, era uma coisa, que é o normal, né? O eleitorado está dizendo o quanto ele conhece das pessoas e não necessariamente pensando as pessoas dentro de um quadro administrativo. Mas à medida que o ano já passou a metade, né? E a gente ainda não tem essa quadro de chapas aí formado, a notoriedade do Tramonte ela acaba virando um capital eleitoral mais consistente. Então ele vai se tornando um favorito, mas cada semana mais consistente pela ausência dos demais. Está em pré-campanha franca, inclusive, né, nas redes, em agendas. A direita bolsonarista, né, vem com o deputado estadual Bruno Engler, ficou em segundo na eleição de 2020, e aposta muito no fato de Bolsonaro ter vencido Lula em Belo Horizonte nas eleições presidenciais de 2022. Você acredita, Paulo, que essa polarização nacional, né, que continua muito latente na sociedade, ela tem que peso aqui na capital, até em comparação, né, com outras questões administrativas locais? Olha, eu acho que não é um fator capaz de eleger alguém, de forma alguma. Eu acho que essa eleição municipal, em geral, ela é mais focada em propostas, tradicionalmente. E eu acho que especificamente em Belo Horizonte, pelo histórico dos últimos 2 anos, nós tivemos algumas polêmicas muito concretas, como o valor da passagem de ônibus, como a questão do metrô, que as obras vão começar daqui a pouco, né? As discussões foram muito concretas nos últimos anos e mobilizaram muitas pessoas. Eu acho que essa campanha em Belo Horizonte ela vai ser muito pé no chão, vai ser em cima de problemas concretos e propostas concretas. Eu acho que Lula vai ter peso no sentido de que ele é conhecido e de que ele pode trabalhar com recursos. Ele pode chegar para um candidato e anunciar um caminho mais fácil para recursos. Isso pode pesar, mas não pela personalidade dele, pelo apoio dele, pela amizade dele. E idem para Bolsonaro. Acho que isso já passou o momento desse toque de Midas fazer acontecer. Na esquerda, né, as legendas tentam costurar uma frente unificada que contaria aí, possivelmente, com o apoio do presidente Lula. Isso deve acabar se viabilizando mesmo? Qual que é o seu palpite? A gente lembrando que já houve especulações de Lula desejar também um apoio desse grupo ao atual prefeito Fuad. Pois é, eu vejo o discurso desses pré-candidatos de centro-esquerda e me preocupa um pouco, não necessariamente a composição de chapa, mas me preocupa a confiança em excesso no apoio do presidente Lula. Assim como o pré-candidato Bruno Engler aguarda que Bolsonaro vá alçá-lo aí ao protagonismo, o grupo aí de pré-candidatos à esquerda acredita que o apoio de Lula vai ter esse condão mágico. Eu acho que isso não vai acontecer. Então eles perdem o tempo de formar uma candidatura competitiva, enquanto eles confiam muito em um fator que eu não acho que vai ser tão determinante. Tem a questão dos vices, né? Você, inclusive, tocou nisso em algumas colunas suas em jornal, né? Quais são os nomes hoje, no atual cenário, aí, talvez mais cobiçados para ocuparem esse posto?
Pois é, os vices agora, eles são os pré-candidatos do momento, os vices perfeitos, né? Estão colocados como pré-candidatos. A minha ideia do vice é sempre alguém que vai compor aquilo que o cabeça de chapa não tem. Eu destaquei o João Leite, que seria um candidato forte como cabeça de chapa, mas Parece que tem algumas pesquisas, é bem posicionado, mas não se assumiu ainda. Parece não ter esse interesse, ele parece não ter esse interesse. E o Rogério Corrêa também seria um excelente vice por atrair uma esquerda mais tradicional, mais institucional, mais ligada ao PT. E isso para contrabalancear talvez um candidato de esquerda que falasse mais com a juventude. E isso seria um compondo onde o outro tem uma ausência. O João Leite poderia compor, por exemplo, com Tramonte ou Viana, trazendo ali Recebeu um convite formal de Bruno Engler também. Sim, né? Ele conseguiria trazer uma moderação para a chapa, uma experiência administrativa, uma trajetória política no executivo que ele teve. Seriam os vices ideais que eu vejo, que hoje figuram um pouco como pré-candidato. E a situação do Novo, né? Tem Luísa Barreto como pré-candidata, é o partido do governador Romeu Zema. Essa candidatura vai até o fim? Olha, me parece que vai até o fim. Mas eu acho que o governador Zema ele não é um cabo eleitoral forte em Belo Horizonte. Pode ser conhecido, mas Belo Horizonte é muito crítica, geralmente, né, Belo Horizonte é muito mais crítica ao governo estadual do que o interior, independente do governador, e Zema não é uma exceção, né? Talvez até mais por ser um período que o governo entregou pouco em termos de obras e de uma presença no município. Então, não acho que ela vai ter esse apoio do governador, não acho que vai Pesa menos, na sua visão, a posição de Zema do que as de Lula e Bolsonaro? Olha, pesa menos, acredito que pesa menos, com essa ressalva de que eu acho que Lula e Bolsonaro não vão ser fatores-chave, fatores decisivos aqui também não. Então, ele pesa menos do que pouco, né, nesse sentido. Em termos de apoio pessoal, acho que o apoio de Calil é decisivo. Fora isso, a discussão de propostas e posicionamento de propostas. Tem um cálculo aí que muita gente vai fazer sobre um possível segundo turno, né? Porque com um cenário pulverizado desse, é pouco provável que haja uma definição antecipada na capital, né? É o que aponta, né? É o que aponta até pela falta de posicionamento dos candidatos. Não tem ninguém que se coloque ali em destaque, né, como candidato formado, como a chapa, para já começar a trabalhar. Então, essa questão do tempo, né, como estou repetindo aqui hoje, né, ela contribui para ter um segundo turno e, muito provavelmente, um segundo turno inesperado. Eu acho que é uma eleição para a gente, como eu falo, brincando, estourar a pipoca, gelar o guaraná e acompanhar, porque vão acontecer reviravoltas. O quadro que surge aí, né, com bastante indefinição, as pesquisas têm mostrado que nos levantamentos espontâneos, o índice de indecisão é altíssimo, né? Acho que é superior a 80% em algumas delas. É o que eu falo, a urna eletrônica ela é mais equivalente a uma pesquisa espontânea. Ali você não tem mais a cédula com todos os nomes para você escolher. Você vai digitar algum que você tiver na cabeça e ele vai aparecer. Então, acho que a pesquisa espontânea ela mostra muito mais a cara da situação hoje, né? Quando a gente já devia ter uma campanha em andamento e não temos. Queria falar um pouco com você sobre o cenário do interior, né? Sei que você também acompanha com atenção algumas movimentações. Quais disputas, né, em outras cidades polo do estado que a gente pode destacar aí, que merecem ser vistas com atenção? Olha, eu tenho olhado com atenção o caso de Uberlândia, porque o prefeito Adelmo está completando o seu segundo mandato, então é sempre um desafio para um governo extremamente popular. Um desafio quando um governante ele vai tentar fazer um sucessor, né? A gente sabe que carisma nos transfere, popularidade nos transfere. O que acontece é você conseguir colar a sua imagem à de um sucessor e torcer para que o público concorde com essa associação de ideias, né? Isso é sempre um desafio, né? Nem sempre acontece. Juiz de Fora também, parece que há uma grande, pelo menos 3 pré-candidatos do Partido Novo. A prefeita Margarida Salomão, do PT, tentará a reeleição. Isso. E
Vamos ver como é que o Partido Novo parece que vai investir muito em Juiz de Fora. PL também tem candidato lá, né? Sim. O ex-deputado Charles Evangelista. E parece o PL bastante forte no município. Então é outro município para a gente acompanhar também com um tira-gosto e um guaraná, porque parece que vai acontecer muita coisa ali. Então, Minas Gerais tem uma peculiaridade, né, que são muitos municípios, né, centenas deles de pequeno porte, cidades de 5, 10 mil habitantes. Qual que é a lógica que guia essas disputas? Né? Muito diferente das cidades maiores, das cidades polo da capital? Olha, as pequenas cidades, eu acho que a política acontece muito mais a olho nu. Né? Até porque os candidatos estão passando na rua, as pessoas interpelam, param, conversam. Né? Então, discute-se muito alianças baseadas em promessas, em propostas, coisas muito mais concretas. Né? Claro que o apoio de um deputado que comparece, de um governador, é interessante, mas é uma política muito mais pé no chão. E isso trata muito de planejamento, trata muito de executivo. Hoje as pessoas têm acesso à informação, elas sabem cobrar mais, elas sabem entender mais o que está acontecendo. Então, acho que as eleições das cidades pequenas já são difíceis, estão cada dia mais difíceis. Figurões, né, como Lula, Zema, Bolsonaro entram nessas disputas de alguma forma, assim, as imagens deles, vinculações? Olha, depende, porque, como eu estou falando, hoje as pessoas estão muito mais informadas, né? Até nas zonas rurais aí, o sinal de internet já chega. Então as pessoas têm muita tranquilidade para cobrar olhando para o passado. O Lula está no 3º mandato, o Zema está no 2º, Bolsonaro teve lá os seus 4 anos já, então é muito mais olhando para o que foi feito até agora, e as pessoas têm condições de entender isso, né, do que promovendo a popularidade de alguém. Eu acho que cada vez menos é importante. Vamos acompanhar, né? Muita coisa para a gente conferir aí nos próximos meses, né, até as eleições. Esperamos contar com você em outras oportunidades, Paulo, para nos ajudar, né, a entender esse cenário eleitoral de Minas Gerais. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. E eu que agradeço, vai ser um ano bem interessante. Conversei com Paulo Diniz, professor da UFMG e cientista político. Falamos sobre os próximos movimentos do governo Zema na Assembleia, os caminhos para a renegociação da dívida do Estado com a União e as articulações partidárias para as eleições municipais em Minas. E antes de encerrarmos, a gente reforça um pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas está se somando à rede de solidariedade. Se você puder, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.